Muitas crianças conhecem a história de Moisés, como a mãe de Moisés colocou um bebê com 3 meses de idade num cesto feito com junco, e daí colocou o cesto no rio Nilo. Mas Deus estava trabalhando nessa história. A princesa encontrou o bebê e criou Moisés no palácio. Deus fez com que a mãe de Moisés fosse contratada como babá do menino, e assim pôde criar o filho dela. Quais as histórias que ela teria passado para este menino sobre tudo que Deus havia feito pelo povo dele? Este menino cresceu e se tornou um homem. E um dia Moisés matou uma pessoa e teve que fugir do Egito. Moisés acabou morando numa terra distante e lá trabalhou como pastor de ovelhas. Eu não sei como era a fé de Moisés naquela época. Vamos acompanhar uma passagem agora. Se quiser pegar a sua Bíblia, é Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 9. Então a Bíblia nos diz em Êxodo 3:2. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, teve medo de olhar para Deus. E o versículo 7. Disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Hoje não quero falar muito sobre Moisés, eu quero falar sobre Deus. Olha de novo versículos 7, 8 e 9. Vamos examinar todos os verbos aqui. O que foi que Deus fez? Como Deus é? No versículo 7, Deus disse, eu tenho visto, tenho escutado. No versículo 8, desci para livrá-los e tirá-los daqui. E no versículo 9, o clamor do povo chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então, baseado nesta passagem, eu pergunto a você agora, quem é nosso Deus? Como ele é? Nosso Deus vê, ouve, se preocupa com o povo dele. Ele conhece sua situação e ele se aproxima para ajudar seu povo. E esta, meu amigo, é uma boa notícia. Você e eu podemos imaginar Deus dizendo o seguinte, são 5 coisas. Eu vejo você, eu ouço você, eu sei como este momento está sendo difícil para você. É um prazer estar com você. E eu estou aqui para ajudar você com esta situação. Já vou pedir você para parar esta gravação para refletir um pouco sobre o que nós acabamos de falar. Que Deus diz, eu vejo você, ouço você, sei como é, estou com você e vou ajudar você. Então pense, como você se sente quando você medita nesta realidade de como Deus é, o que Deus faz? Qual é o resultado de saber que você nunca está sozinho? Que Ele está aqui para nos auxiliar. Pense sobre isso agora.
Você imaginava que estava sozinho? Você nunca está sozinho. Você achou que lhe faltavam recursos? Seu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Como você se sente quando você para refletir sobre este Pai que se preocupa com você? Você lembra que nós vimos quando estudamos Salmo 107? Que a aflição leva a oração, que leva a salvação, que leva a recordação. Quando nós pensamos sobre a grandeza de Deus e o amor de Deus, nós ficamos gratos. E essa gratidão há de produzir em nós sentimentos de alegria e paz. Semana passada, nós memorizamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. 3 palavrinhas. Orai sem cessar. No contexto desta passagem, vamos ver lá. 1 Coríntios 5, 16, 17 e 18. O contexto de versículo 17. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que é que Deus deseja ver em nós, que somos seguidores de Cristo? A alegria é o primeiro aspecto fundamental do novo ser humano. Aquele que segue Jesus não é uma pessoa sisuda, mas um ser humano que tem uma alegria indestrutível. Ser alegre é transmitir graça, amor e perdão sempre e em qualquer situação. Este sentimento vai tornar nossa vida uma vida de oração, agradecendo nosso Deus sem parar, um diálogo com Deus durante o dia, uma permanente conversa com Jesus. No versículo 18, alguns podem pensar que o que Deus deseja ver em nós é algo impossível. Em tudo dá graças, ou deem graças em todas as circunstâncias. Paulo e seus companheiros vieram para Tessalônica depois de estarem maltratados e ultrajados em Filipos, 1 Tessalonicenses 2:2. Porém, justamente em meio a esses maus tratos na prisão, nós ouvimos Paulo e Silvano, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e enalteciam a Deus. Atos 16, 25. Paulo aprendeu como dar graças em tudo. Já que Paulo e Silas foram capazes disso, nós também somos capazes. Em todas as circunstâncias, nossos irmãos tinham a certeza de estar na mão do Senhor. Mesmo com as costas ensanguentadas e submetidos à prisão. De fato, tudo vem da mão do Senhor e tudo tem uma finalidade boa. Por isso, nós podemos aceitar tudo com gratidão, independentemente de como parece ser naquele momento. Essa gratidão, evidentemente, não era uma virtude que persiste por si mesma e que possa ser praticada por si mesma. A gratidão é o resultado de uma fé viva no Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama. Sendo assim, uma gratidão dessa é um sinal de que nós somos servos do Senhor Jesus. Agora podemos entender as últimas palavras de Paulo neste versículo 18, onde ele diz: essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus é o fundamento e a fonte da alegria incessante, o ponto relacional que cria a oração perdurável e, por conduzir toda a nossa vida, aquilo que desperta nossa gratidão em tudo. Paulo não estava ensinando que nós devemos agradecer a Deus por tudo que acontece, mas em tudo. O mal não vem de Deus, então nós não devemos agradecer por estas situações. Porém, mesmo quando nós somos atacados pelo mal, ainda podemos ser gratos pela presença de Deus e pelo bem que Ele fará em meio às dificuldades. João Crisóstomo, famoso pregador do quarto século, foi perseguido, exilado. Devido aos maus tratos, no ano 407, João morreu, longe de todos aqueles que ele amava. Mesmo assim, suas últimas palavras foram:
glória seja dada a Deus em tudo. Ou, como alguns afirmam hoje, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Nós que conhecemos nosso Criador e Pai Eterno sabemos que Ele sempre deseja o melhor para cada um dos filhos dele. Em todas as coisas, nosso Pai está visando o melhor para mim e para você. Muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo que Deus tem em mente, mas Deus sabe o que faz. Alguns afirmam que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu concordo e discordo. Eu concordo que até o que nós vemos como linhas tortas pode contribuir para nosso bem. Mas na realidade, Deus não faz nada errado. Deus nunca falha. Deus sempre faz tudo certo. Nós é que não enxergamos e não entendemos às vezes. Amado irmão, quando uma nuvem aparece para encobrir a face de nosso Deus, não se desespere. Basta lembrar de todas as coisas boas que o Senhor já fez por nós no passado. Lembrar de cada dádiva recebida da divina mão. O amor de Deus por mim está trabalhando na minha vida para o meu bem. Vocês conhecem Romanos capítulo 8, 28? Se não conhecem, deve marcar na sua Bíblia hoje, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, vamos dar graças a Deus todos os dias e em cada situação. Adorar a Deus é atribuir valor a nosso Deus, falar bem de Deus. E certamente os verdadeiros adoradores têm corações cheios de gratidão. Conhece essa passagem, Efésios capítulo 5, 18, 19 e 20? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra passagem bem conhecida, Filipenses capítulo 4, do 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Cícero, um dos pais da igreja, disse que gratidão é a fonte de outros atributos, pois nos leva ao contentamento em todas as situações e também freia os maus desejos. Alguém comparou gratidão a um imã. Como um imã atrai aço, gratidão atrai bênçãos. Então, irmãos, vamos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus.